Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estou eu, dia 21 de abril, dia do meu aniversário, aqui ó, Prainha do Boqueirão, conforme prometido, ó, lugar maravilhoso. Ali atrás de nós o sol, ó, coisa linda, meus irmãos. Estamos aqui, vim aqui no dia de hoje, ó, até pisei no buraco, vim aqui no dia de hoje para agradecer a todas aquelas pessoas que se lembraram do dia do meu aniversário. Deus abençoe a todos vocês. Vocês certamente têm sido bênção na minha vida. Aproveitando a tarde de hoje, esse lugar maravilhoso, para falar com os irmãos a respeito dos tempos determinados de Deus, né? Os irmãos sabem que Deus, ele determinou tempos para que o homem vivesse a sua vida. Determinou ciclos de sete em 7 tempos. Determinou ciclo de 10 em 10, dízimos ao Senhor, para que nós pudéssemos frutificar de uma forma plena. Um exemplo para os irmãos. Por exemplo, os irmãos sabem que Deus determinou sobre a vida do homem 7 tempos, para que ele pudesse viver aqui no espaço-tempo, no Cronos. Então Deus determinou lá segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E dentro dessa cronologia toda que Deus criou, desses 7 tempos, eu e você, nós temos a nossa vida, né? E temos vivido felizes, aproveitando cada segundo, né? Na verdade, em um segundo, a gente dá o testemunho, né? Daquilo que é a criação de Deus quando a gente respira, né? A gente fala o nome de Deus cada vez que a gente respira, né? Esse Yahvé, né? Maravilhoso. Então Deus ele tem dado para nós vivermos nesse tempo as grandezas de Deus em um segundo, em minutos, né? Então, para aqueles que acham que os minutos não importam, eu estava tendo uma experiência profunda com Deus no meu trabalho, ainda no dia de ontem, no monitoramento de imagem, né? Eu estou monitorando uma obra muito grande que está acontecendo, uma reforma, e aí eu tive a oportunidade de vislumbrar algo sobre o espaço-tempo, sobre aquilo que Deus criou, né? Por que eu falo isso para os irmãos? Porque eu estava lá no monitoramento em um ambiente onde tem muitas câmeras, né? E eu pude perceber ali que através dessas câmeras, né, através disso que eu estava fazendo ali, desse trabalho que eu estava realizando no monitoramento de imagens das câmeras, que eu tinha como antecipar alguns acontecimentos, né? Então, por exemplo, eu conseguia ver a pessoa que estava em um ambiente do lado de fora do lugar onde eu estava, e eu conseguia vislumbrar que dali mais ou menos 1 minuto ela estaria passando pela porta principal, né? E eu conseguia vislumbrar que dali a mais ou menos uns 2 minutos ela estaria chegando ao relógio ponto. Então eu pude assim antecipar a movimentação dessa pessoa, né? Então eu passei o rádio para o segurança que estava lá embaixo, falei assim para ele, ó, daqui a 1 minuto vai passar uma pessoa vestida assim, assim, assim pela porta. E quando ela passar, você diga para ela, né, que ela precisa chegar em tal lugar, deixar a sua mochila lá, né, e colocar o uniforme para depois bater seu ponto, um exemplo. Então eu estava antecipando todos os movimentos dela, né, antes que as coisas acontecessem, eu já estava sabendo, porque eu estava tendo acesso aos tempos, né, estava tendo acesso ao espaço-tempo, aquilo que Deus criou no que diz respeito a dimensões. Então, através das muitas câmeras ali, eu tive acesso a outras dimensões. Então eu estava em um lugar, um espaço confinado, mas eu estava tendo acesso a tudo que estava acontecendo fora dali, em outras partes também em outras partes também daquele mesmo lugar, mas já era uma outra dimensão, né? É uma questão utilizando o espaço-tempo e utilizando a informação que eu estava tendo antecipada através das câmeras. Então veja que coisa interessante, que assim da mesma forma o nosso Deus, ele não está preso ao tempo, né? Ele conhece, ele está no passado,
estava no passado, está no presente e está no futuro. Ele está na eternidade, né? Então o que existe para Deus é um tempo eterno. Então para Deus não existe essa coisa de passado, presente e futuro. O que existe para Ele é um tempo que se chama hoje, um dia que se chama hoje. E Ele criou esse dia que se chama hoje para poder trazer juízo e justiça sobre obras de justos e injustos. E qual que foi esse dia, Clarence, então, que Ele criou, que se chama hoje? Para que eu e você pudéssemos ter a nossa vida e pudéssemos ser provados e aprovados por Deus. É o sexto dia, amém, irmãos? Então, é como se tudo que estivesse acontecendo, desde a queda do homem, lá no sexto dia, até os dias de hoje, ainda fizessem parte desse sexto dia, que é inclusive conectado com a sexta festa, que é a festa da expiação, porque Deus ele está expiando os pecados da humanidade. É o que Ele está fazendo lá agora à destra de Deus, como sumo sacerdote, fazendo uma menção daquilo que o sumo sacerdote ele fazia, justamente quando ele entrava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Então, irmãos, é como se eu e você, o pecado e todas essas transgressões, todas essas iniquidades, tudo isso que acontece no mundo, de ruim no mundo, estivesse preso no sexto dia. Deus aprisionou isso em uma prisão atemporal para que nós pudéssemos vencer no sexto dia, e aí vencendo no sexto dia pudéssemos então acessar aquilo que Ele chama de sábado, de Shabat, que é um descanso com Deus, que é o sétimo dia, que está conectado justamente à festa de tabernáculos, né? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, que é quando as bodas elas estarão sendo estabelecidas por Deus. Está conectado também ao casamento, às bodas do Cordeiro. Esse sétimo dia, né, que é um dia que Deus preparou para que nós pudéssemos concluir a nossa aliança e nos unirmos a Ele nesse casamento, nessas bodas. Então veja a cronologia perfeita de Deus. Eu estava falando para os irmãos justamente a respeito dos 7 tempos que Deus criou para o homem, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, e como a gente consegue operar no tempo se a gente souber a respeito de dimensões e como essas dimensões funcionam, né? E como esse sistema tecnológico, essas câmeras fazem com que a gente possa antecipar as coisas que irão acontecer de uma forma assim miraculosa, né? Então eu vejo que a polícia ela utiliza esse sistema, então ela tem todo um sistema de monitoramento de câmeras aqui em Curitiba interligado. Ainda essa semana eu estava vendo isso. Então um cara roubou um carro num bairro de Curitiba e saiu com esse carro, e ele estava vindo em direção justamente à rua da minha casa, ali à esquina da minha casa. Só que quando chegou ali, a polícia ela já tinha feito um mapeamento, ela já estava com um helicóptero por cima, inclusive, para ter essa visão macro de todo o perímetro, e já tinha fechado todas as ruas, então não teria por onde aquele carro fugir, né? Eles anteciparam o movimento porque sabiam exatamente para onde aquele carro estava indo, né? Por causa dessa tecnologia, por causa do helicóptero e também por causa das câmeras, por causa dessa visão macro, essa visão expandida, né? Que é o que Deus tem. Deus, quando Ele olha lá do céu, Ele tem uma visão do plano geral, né? De tudo que acontece na terra. Então nada pode se ocultar dos olhos de Deus, amém, irmãos? Nada pode se esconder dos olhos de Deus. Então Deus ele contempla todas as coisas, né? Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e Ele conhece os tempos, e Ele sabe exatamente para onde nós estamos rumando com as nossas atitudes, né? Então aquilo que eu e você não conhecemos ao nosso respeito, Deus conhece e sabe. Ele sabe aquilo que nós podemos suportar, Ele sabe aonde nós podemos pecar, aonde nós não iremos pecar. Então Ele vai assim determinando a nossa vida, né, de acordo com os seus princípios, que Ele também não quebra princípios, amém, irmãos? Então aquilo que Ele estabeleceu como princípio, Ele vai manter, né? Então aquilo que o homem plantar, certamente colherá. É um princípio estabelecido, então não tem como fugir disso. Não tem como você plantar abacaxi e colher uva, né? Então não tem como você plantar espinhos e abrolhos e querer colher flores, né? Então existe uma coisa que os astrônomos, os astrólogos e aqueles homens magos, né, e alquimistas, eles falam que, por exemplo,
existe uma questão energética que envolve o universo. Então eles dizem assim que se você fizer algo de ruim para alguém, se você fizer uma maldade para alguém, aquilo certamente vai voltar para você, porque é uma lei de correspondência, né? Então aquilo que você emite, aquilo que emana de você, é o que também retornará para você, é um fluxo, né? Também assim a questão da bênção, de abençoar, né? Mais o bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Essas coisas é o fluxo da bênção. Então, muitas vezes, para que você possamos ser abençoados mais e mais e abundantemente, nós temos que transbordar, né? Nós temos que abençoar a vida de alguém, nós temos que derramar as bênçãos sobre a vida de alguém, e dessa forma isso retornará para nós de forma natural, sem esforço. Amém, irmãos? Então, é o que também nós procuramos fazer aqui através da palavra, né? Ensinando os irmãos. Então, irmãos, saber a respeito desses tempos de Deus, tempos determinados de Deus, desses small ages, né? Desse tempo que Deus deixou para o homem e desse tempo que Deus reservou para si, esses 7 tempos de Deus, né? Que é Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, né? Então são 7 ciclos de 7 que remonta a sua vida inteira, amém, irmãos? Então você vai viver lá dos 0 aos 7 um período de Páscoa, um período na inocência, sem ruga, sem mácula, aquele cordeirinho que foi morto e tal. Depois você vai para um período dos 7 aos 14 ali, o período de pães asmos, onde tem que ser retirado o pecado e a malícia da criança, para que ela possa frutificar, né, de uma forma correta. Então daí depois disso você vai para a questão da primícias, né? Você vai frutificar. Então primícias tem a ver com isso, com semente, com plantação, com colheita, com crescimento. Então ali dos 14 aos 21 é um período onde você vai frutificar, né? Só que se você tiver feito um mau trabalho ali desse período de 7 até os 14 anos, provavelmente a pessoa vai entrar na adolescência e vai frutificar de uma forma muito ruim, né? Dos 14 aos 21. Então há de se observar todas essas coisas também. Então, irmãos, o que acontece? Depois das premissas vem aquele período ali dos 21 aos 28, que é um quarto período, né? O 4, ele tem a ver com transição também, com portais. A letra Dalet, né? Que é a quarta letra do alfabeto hebraico, significa porta, justamente um portal. Então você vê que no quarto milênio, por exemplo, da história da humanidade, nos 4 primeiros mil anos, ali no quarto milênio, Jesus, ele abriu um lapso na linha da história e ele mesmo entrou, né, na história, veio, morreu como homem, foi crucificado para poder abrir uma porta e nos introduzir em um outro tempo, abrir um novo caminho, né, um novo e vivo caminho, como ele mesmo dá testemunho. Então, período de deserto, 40 anos, né, 40 dias, 400 anos, 490 anos, essas coisas remetem a esses ciclos de Deus, né? A esses ciclos de tempos que Deus determinou para que essas coisas acontecessem no tempo, amém, irmãos? Então, saber disso é algo maravilhoso. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque justamente nós estamos vivendo um tempo, né? Eu falava aqui no meu canal há 6 anos atrás sobre o período Shemitah, sobre um ano sabático na terra, onde Deus traz justiça sobre todos os povos. Acontecem muitas coisas nesses anos sabáticos, acontecem guerras, acontecem quedas de reinos, né? É quando os reinos eles caem e outros ascendem, né? Então essa ascensão e queda acontece com um ciclo de 7 anos também. Se você puxar na história não na história bíblica, mas pode puxar pela Bíblia também, lá Levítico 25, o ano sabático, né? Esse período Shemitah que Deus queria que o homem observasse esse ano sabático, né? Não poderia se plantar nem colher, você teria que viver daquilo que você fizesse no 6º ano, que é esse ano em qual nós estamos agora, 2026, é um ano de a gente plantar e colher em abundância, amém, irmãos? Então, se você está colhendo em abundância, aproveite essa provisão, porque certamente daqui a um ano, em 2027, as coisas elas vão afunilar, as guerras vão aumentar, né? Reinos vão cair, né? Como você está vendo que já está acontecendo com o reino da Pérsia, com o Irã que está caindo, né? E a gente pode até falar que não, mas o que está acontecendo com o Irã é que está caminhando para uma destruição total. Amém? E assim vão acontecer com outros reinos, após ele virão outros se levantarão, haverá muitas guerras, e isso está totalmente projetado e alinhado com aquilo que vem no tempo do fim.
muitas nações se levantarão contra Israel, né? Estaremos vendo, eu acredito piamente que estaremos vendo a construção do terceiro templo, né? Donald Trump já está iniciando essas questões, né? Ele está cumprindo um papel profético muito forte, né? Com certeza, ele cumpre o papel profético para esse tempo, né? Ele vem, como o nome dele mesmo fala, né? Trombeta, né? Trazendo trombetas, iniciando, Trump significa trombetas, né? Então, iniciando esses toques de trombetas, trazendo algum dos juízos que estão lá no livro do Apocalipse, a gente já pode ver alguma dessas coisas se cumprindo. E como nós estamos entrando em um ano sabático, eu gostaria de falar para os irmãos para que observassem os tempos de Deus, procurassem aprender a respeito das festas de Deus. A palavra festas no hebraico é a palavra moed, que significa tempos determinados do Senhor. Então, que você possa buscar esse tipo de conhecimento para você se alinhar no tempo. Eu estou falando para os irmãos que através do tempo, do espaço-tempo, você pode antecipar as coisas que acontecem, né? Como eu estava explicando para os irmãos aqui a respeito das câmeras, a respeito de tudo aquilo que eu estava usando lá para saber de forma antecipada o que haveria de acontecer, né? Então, eu vendo pela movimentação, por onde que a pessoa estava e por onde ela ia passar, eu sabia exatamente o trajeto, e eu pude sim falar para um segundo homem, né, que estava junto comigo, para que ele pudesse abordar aquela pessoa e passar uma informação, né? Então, muitas vezes assim é Deus também. Ele, sabendo para onde nós estamos rumando e o que vai acontecer conosco, ele envia o seu Espírito Santo para poder arrumar a rota, para poder dar a coordenada, para poder dar direcionamento. Amém, irmãos? Então, dessa forma também eu observo que o nosso Deus, ele tem trabalhado conosco, sabendo os tempos, sabendo tudo que nós vamos fazer, sabendo tudo que irá acontecer, né, conosco, né, e preparando para nós essa viração do dia, esse tempo, esse dia que se chama hoje, né, esse sexto dia, esse dia onde ele preparou tudo, onde não nos falta nada, irmãos, amém? Então, em 6 dias Deus preparou tudo, céu, terra, animais, vegetação, tudo que você está vendo aqui, todo esse cenário foi preparado ao sexto dia, para que quando nós chegássemos aqui, quando ele criasse o homem ao sexto dia, também nós não viéssemos sentir falta de nada. Então, eu estou chegando também aos 39 anos de idade, irmãos, de uma forma plena, de uma forma completa, muito feliz, muito realizado. Eu sou um homem, eu sou alguém em quem não falta nada. Eu posso garantir para os irmãos, isso não é uma utopia, não é algo assim que eu estou ele fala que é feliz, não. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio a frustrações, em meio a alegrias, eu me sinto completamente realizado, porque vejo a mão de Deus em todas essas coisas. Entendeu, irmãos? Então, na abundância e na escassez, né? Na provisão e na falta, né? Eu vejo propósito em tudo isso aí, entendeu? Então, nos momentos em que me faltam, é porque Deus, ele quer que eu tenha comunhão com alguém que vá suprir, entendeu? Para quê? Para que eu tenha história com essas pessoas, para que eu tenha vivência com essas pessoas, para que eu tenha mesa com essas pessoas, para que amanhã ou depois eu possa chegar e falar, um dia que eu passei uma dificuldade, esse irmão estendeu a mão, esse irmão foi quem caminhou comigo. No dia em que eu não aguentava, no dia em que eu estava precisando de ajuda, foi esse irmão quem me socorreu, né? Foi esse irmão enviado por Deus para fazer aquilo que eu não poderia fazer sozinho. Amém, irmãos? Então é sobre essa caminhada, é sobre isso, né? É essa gratidão que move, né, o meu coração, é essa gratidão no dia de hoje que faz com que eu grave esse vídeo para os irmãos, para ensinar sobre essas coisas, porque o tempo está próximo, irmãos. Eu sei que muitos homens já falaram, o tempo está próximo, Jesus está voltando, né, se convertam, se arrependam, e isso é falado há mais de 2000 anos, só que agora, nesse exato momento, as coisas acontecendo da forma como estão acontecendo, eu não tenho dúvidas de que as coisas que estão profetizadas são para o nosso tempo. Amém, irmãos? Então, que eu e você possamos, com serenidade, com humildade, com amor, com perseverança, com fé, com mansidão, com os frutos do Espírito, fazer a obra do Espírito Santo de Deus na terra, né? Como filhos de Deus, revelar as virtudes daquele que nos chamou, né, do nosso Pai,
porque quem vê um filho de Deus, vê o Pai que o enviou. Amém, irmãos? Então eu, como filho de Deus nessa tarde, neste lugar maravilhoso, neste jardim, nesta viração do dia, eu estou aqui para dizer para os irmãos que eu sinto um privilégio muito grande de estar convivendo com vocês nesse tempo, de ser essa geração que está vendo essas maravilhas acontecerem nesse tempo, e de ser alguém extremamente abençoado por Deus nesse tempo, porque entendeu o propósito da vida, que o propósito da vida não é concluir uma tarefa. Então não estamos aqui para concluir uma tarefa, para arrumar aquilo que Deus fez, ou como se Deus tivesse feito algo de errado e agora precisasse de mim para consertar, ou de você para consertar. Não, nós estamos aqui vivendo o processo, né, de uma planta, de uma semente que é semeada na terra, né, e agora começa a crescer. Sobre ela vem chuva, sobre ela vem sol, sobre ela vem pragas, vem animais selvagens que podem de repente comprometer o processo da planta, fazer com que ela não frutifique, com que ela não cresça, mas em meio a tudo isso a gente sente que está florescendo, que está crescendo e que está conseguindo cumprir o nosso propósito, amém, irmãos? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que nós possamos cada dia mais cumprir o nosso propósito. Estudem sobre as 7 festas de Deus: Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, que são as 3 últimas festas, as que vão se cumprir agora por último no tempo do fim. Então as 4 primeiras festas elas já se cumpriram, né? Em Cristo ali se cumpriu todas as festas, mas as 4 primeiras já se cumpriram no tempo, no Cronos. Então você tem ali a Páscoa, o Pães Asmos, Primícias e Pentecostes lá no dia 50, né? Em Atos 2 você vê ali o dia de Pentecostes, quando vem a descida do Espírito Santo, e agora, recebendo esse Espírito Santo que nos foi prometido em Pentecostes, nós podemos anunciar, né, tocando trombetas, voz como de trombeta anunciando o Evangelho, para trazer o juízo de Deus sobre as obras de justos e injustos. Tá bom, meus irmãos? Então, estude o ministério das festas de Deus para que você possa entender a Bíblia, para que você possa entender os tempos. Estude também o ano sabático, o período Shemitah, esse é o qual nós estaremos entrando agora em 2027. Aliás, já em setembro de 2026, tá? Porque o ano ele começa em setembro e termina em setembro, né? Na verdade, pelo calendário hebreu, que é o calendário mais correto que nós temos para poder observar todas essas coisas, tá bom? Então, na verdade, se você estiver nesse tempo com os olhos abertos, com o coração focado naquilo que Deus tem para a sua vida, eu tenho certeza que você vai saber discernir, né, juntamente com todos os santos, os tempos, né, as estações e aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Então olhem para a figueira, amém, irmãos? Olhem para a figueira, olhem para Israel, vejam as coisas que estarão acontecendo lá nos próximos dias e se prepare para aquilo que nós estaremos vivendo aqui também, porque esse evangelho ele haveria de ser anunciado e ele chegaria a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os confins da terra é justamente aqui, o Brasil, porque quando o evangelho saiu lá de Jerusalém, ele foi para Éfeso. Éfeso foi a porta de saída do evangelho, e do ponto de vista de Jesus e do apóstolo Paulo e daquelas questões para onde o evangelho iria, quando ele saiu de Éfeso ele foi para a Ásia, né? Então ele foi para o Japão, para todos aqueles países da Ásia, e o último lugar onde ele veio ser pregado, onde ele veio ser ensinado, onde ele veio revelar aquilo que seria a estatura do varão perfeito, né, que quando chegasse em nós já seria a hora de voltar, já seria a hora de retornar, porque então o evangelho teria chegado até os confins da terra. Então o Brasil foi o último país a receber o evangelho, né, foi praticamente um dos últimos países a ser descobertos também. O Brasil não tem mais de 500 anos e ele veio junto com a Reforma Protestante, em um período chamado a Idade Média, onde foi uma era negra da história da humanidade, onde as pessoas já estavam com o seu coração totalmente corrompido através da religião, através de política, através de todas essas coisas. E agora então Deus ele dá esse lugar, e quando os europeus chegaram aqui, eles acharam que tinham descoberto o novo Éden, né? Então você veja que o papel profético que o Brasil cumpre nesse tempo, né, de fazer retornar aquelas pessoas, de cumprir mesmo o propósito. Então, do ponto de vista de Jesus, quando o evangelho chegasse em nós, as coisas já estariam todas cumpridas e agora já seria a hora de retornar para cumprir as profecias lá em Israel. Tá bom, irmãos? Então Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos aqui no canal, em nome de Jesus.